Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia 23 de maio, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, façam a respiração da vida. Quem está acordado neste momento, junto comigo, mas quem estiver dormindo, assim que se acordar também, faça a respiração da vida. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste. Assim que se acordar, abrir os olhos, começar a fazer a respiração da vida, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, 23, Ele está pedindo que nós possamos ler a sua palavra em 2 Samuel, capítulos 2 ao 3, 39. João 13, 12 ao 38. Salmos 119, do 1 ao 16. E Provérbios 29 ao 30. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo com certeza. Se você estiver com seu coração completamente aberto para Deus, Ele vai falar assim ao seu coração. Amém? Louva-se a Deus. E depois que já estivermos lido a Bíblia, o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim. Quem tem o alimento diário, quem não tem, pode ouvir algumas pepitas para também compartilhar conosco, amém? Encorajando uns aos outros a prosseguir no caminho do Senhor, pela sua palavra. Louva-se a Deus. E alimento diário, todos os dias dessas porções maravilhosas, é o volume 2, graças ao Senhor. A série é Palavra, Vida e Edificação 2. O Evangelho de João, tirado do Evangelho de João, viu? As pepitas bem desfrutáveis. Com o título, outra pergunta. Você quer, aqui é uma escolha, você quer receber o cuidado de Jesus? Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra e que nós, que fazemos parte do mesmo corpo, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E temos a leitura bíblica, vários versículos. Os irmãos que têm alimento diário já sabem, já leram bastante, é bom reler novamente. Mas o João 8, 28, nós temos que ler novamente, para Deus nos dar mais clareza e luz na sua palavra. E ele diz o seguinte, para cada um de nós. Disse-lhes, pois, Jesus, que é Jesus está falando, viu? Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Pronto, já disse tudo. Então Jesus não falava por ele mesmo. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesta manhã vamos ouvir a voz do Eu Sou, Senhor Jesus. E o título da semana é Vós sois cá de baixo, que é conosco, viu? Eu sou lá de cima, então eu não vou contender com o que Deus está falando, porque ele é lá de cima. Antes Deus existia, ele já existia. Então eu não duvido da palavra de Deus. E aqui diz o seguinte, Deus ele não foi. São 7 parágrafos, muito cheio de luz, mas diz assim, Deus é o eu sou, aliás. E lembrando, né, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, Deus é autoexistente. Ele é o eu sou. Se você for dar uma olhadinha no capítulo 8 de João, por 3 vezes o Senhor Jesus refere a si mesmo como o eu sou. No versículo 24, ele afirma que se não cremos que ele é o eu sou, morreremos em nossos pecados. Vocês estão lembrados, né? Quem não creu ainda está morrendo nos vossos pecados. Vamos crer no nosso Senhor. Ele diz, continuando, ele diz que quando fosse levantado, saberiam que ele é o eu sou e que nada pôde,
pode fazer por si mesmo, mas fala como o Pai o ensinou. Versículo 28, né? Por fim, no versículo 58, ele menciona: antes que Abraão existisse, eu sou. Ouça bem. Então ele é autoexistente. Ó Senhor Jesus. Aqui tem outro ponto bem interessante também, que ele diz assim: ó Senhor, no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus enviou Moisés aos filhos de Israel para tirá-lo do Egito, Moisés perguntou-lhe: como responderia aqueles que perguntassem quem era seu nome? Olha o que o Senhor diz: disse Deus a Moisés. Não foi inventado. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou e a vós outro. O eu sou é a realidade de Deus. Ele é o eu sou, porque nosso Deus é autoexistente. Ninguém criou Deus. Lembre-se bem disso. Ele existe de eternidade a eternidade. Então não vamos duvidar do que está falando a Bíblia. Se a Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade, minha resposta é sim, amém. Eu só existo por causa do eu sou, por causa de Deus. Por isso que eu não tenho contra nem contendo com ninguém sobre a palavra. Nós precisamos, amados irmãos, amadas irmãs, levar a vida para esses que estão confusos sobre a palavra. O homem, na lógica dele, querendo questionar a palavra de Deus. A expressão, amados, eu sou, significa ser, existir, estar presente. Nosso Deus é aquele, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, que era e que há de vir. Dê uma olhadinha em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Nosso Deus não só é autoexistente, mas é a própria existência. Ouçam bem, nosso Deus não só é autoexistente, mas ele é a própria existência. Nós existimos porque Deus existe. Portanto, ao dizer eu sou, Deus se refere o quê? A si mesmo, como a própria existência. Ouça, desfrute aqui, bem deslumbrante. Deus é capaz de chamar à existência as coisas que não existem. Porque ele é a própria existência. Então, não vamos teimar o que Deus está falando. Vamos abrir o nosso coração e deixar esta palavra ser inculcada dentro do nosso coração. Deixa ela habitar dentro do nosso coração. Que com certeza, ao exercitar o nosso espírito, nós vamos expressar a própria vida de Deus. E lembrando, Deus é autoexistente e é capaz de criar o que ele quiser. Então, eu não vou duvidar. Quando eu olho para o céu, eu já vejo. Será que foi o homem que fez o céu? Irmãos e irmãs, não podemos mais ficar em dúvida sobre o nosso Senhor. Sendo Deus, amados irmãos e amadas irmãs, a própria existência, sua palavra traz o que? A existência, todas as coisas. Vimos isso no Evangelho aqui de João. O verbo estava no princípio, lembre-se bem disso, com Deus, e era Deus. Todas as coisas, lembre-se bem disso, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, de Deus. Por quê? Porque ele é a própria existência. Aleluia! Você e eu existimos porque Deus é o eu sou. E devemos a ele o que? Nossa existência. Então o homem ainda é muito audacioso. Quer falar algo para Deus. Em vez de se abrir para Deus, ele quer falar. Nós só existimos por causa do Senhor. Senhor Jesus. Por isso que nesta manhã, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vamos ouvir a voz do Senhor. Amém? Por isso que não podemos mais ficar em dúvida. Eu e você só existe por causa de Deus. Nós não somos capazes de nada aqui na terra. Nem de nascer nós era capaz. Ele é quem deu a vida a cada um de nós. Amém? Senhor Jesus, nós devemos valorizar a sua palavra. Por isso que nesta manhã, vamos ficar claro que Deus, o próprio Deus, ele é autoexistente. Amém? Louvado a Deus. Eu tenho aqui o meu pequenino pontinho da quinta-feira, que eu escrevi o seguinte: amados, vamos valorizar mais o eu sou, que faz todas as coisas. E só existimos por causa dele. Então eu não estou mais em dúvida, só estou existindo por causa, até hoje, com 63 anos, Deus dando essa vida, até 63 anos. E tenho fé nele, que eu posso ainda ter mais uns anos de vida para falar a sua palavra. É isso que é para nós fazermos, cada um de nós que já cremos. Amém? Principalmente a gente que já cremos. Temos que confiar que o Senhor, ele pode todas as coisas. Aí eu vou passar aqui para a imersão de hoje, que está realmente bem deslumbrante. Ouçam bem, que tem 4 parágrafos cheios de luz. O primeiro diz assim: não fiquem buscando posição na igreja.
tenha sempre um espírito de servo. Somos todos irmãos. Pronto. Que já disse, tu tá em dúvida? Lá em Mateuzinho 20 ao 28, leiam, vocês vão entender. Aí ele disse, no corpo humano não há hierarquia entre os membros, mas existe uma ordem de funcionamento. Então, se no corpo não há hierarquia, veja só, no corpo de Cristo, com certeza não há hierarquia. O corpo de Cristo, ele é perfeito. Lembre-se bem disso. E ele diz, na igreja, o corpo de Cristo, vemos o mesmo princípio, não há hierarquia, mas há uma ordem. Uma linha de quê? De autoridade. E todos os membros, tem um S no fim, viu gente? Todos os membros são importantes e têm sua função. Que ninguém pode passar a função do outro, não. Todos têm sua função. Tá em dúvida? Mateuzinho 23. Dê uma olhadinha que vocês vão entender. Esse ponto aqui me chamou mais atenção, foi o parágrafo 3. Ele diz assim, a palavra é o que nos governa. É nosso conteúdo e serve para nos encher da verdade. Pronto. Lê a palavra. Quando lemos a palavra, nos encher de conteúdo e ela nos enche da verdade. A única maneira de nos tornarmos uma nação santa e sem defeito é pela palavra, ou seja, pela verdade. Cristo está nos enchendo da verdade. Joãozinho 17. Leia, pelo amor de Jesus, leia uma palavra que nós não podemos mais dizer só olhar, abrir a Bíblia e olhar na letra preta. Não, vamos ler a palavra com o coração aberto. Ó Senhor Jesus. E o último ele diz, sendo Deus a própria existência, sua palavra traz o que? A existência de todas as coisas. Senhor Jesus, a existência, a essência, aliás, da existência de toda a criação é Deus. Não podemos estar em dúvida. Como viemos a existir? Por intermédio de Deus. Toda a criação leva a assinatura de Deus. Todos nós carregamos a assinatura de Deus. Não fique em dúvida. Toda a criação leva a assinatura de Deus. O homem não é capaz, ele pode assinar aqui na terra, mas a verdadeira assinatura é a de Deus. E graças ao Senhor nós levamos essa assinatura. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, não percamos mais tempo. Vamos levar as pessoas a palavra que nos governa, que é a palavra de Deus, essa palavra profética que Deus tem mostrado que está acontecendo e agindo no meio de nós, amém? Não vamos ficar em dúvida, não vamos deixar o inimigo colocar outra palavra dentro do nosso coração. Nós precisamos da palavra da verdade, que é a própria palavra de Deus. Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passe uns para os outros. Alguém está precisando desse versículo, desta frase. Seu pequenino compartilhar pode tirar alguém do cativo de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possamos amar mais a sua palavra. Sim.